E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e queria hoje então identificar para vocês algumas curiosidades sobre a vida de Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que viveu entre 1875 e 1861. Existem algumas histórias curiosíssimas sobre esse personagem importante da história da psicologia e eu vou contar tudo isso para você daqui a pouquinho. Antes disso, eu queria apenas lembrar vocês então que se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, faça a gentileza de se inscrever. Isso vai ajudar a fortalecer o canal, ok? E ao final do vídeo, se você tiver gostado dele, não esqueça de deixar o seu like. Se quiser deixar também os seus comentários, as suas impressões, eu garanto para você que eu vou ler cada comentário e, se for o caso, vou reagir a eles com algum outro comentário, tá bom? A novidade é que agora eu tenho um site pessoal e nesse site eu tenho postado texto. Alguns deles estão em sintonia com os vídeos que eu gravo e você pode então ter uma versão dos meus vídeos também por escrito e espero que isso também ajude e inspire você. Vamos lá então para as curiosidades sobre a vida de Carl Gustav Jung. A primeira curiosidade é que ele quase foi tragado por um surto psicótico. Essa é uma história muito interessante porque o próprio Jung narra isso no seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões, uma espécie de uma autobiografia que ele produziu. E ele diz que no início da produção da sua própria teoria sobre a psique humana, ele trabalhou muito com autoanálise, ele levou muito a sério os devaneios, as imagens que apareciam espontaneamente. E ele disse que ele, durante alguns anos, ele ficava explorando essas imagens, experimentando essas imagens, e ele disse que a única razão pela qual ele não foi tragado por um surto psicótico é que ele era, a essa altura, já um homem casado, com filhos e com uma vida externa muito bem estruturada, então ele podia fazer esse movimento de ir para dentro de si, de se recluir, entrar em devaneio, ficar explorando todas essas imagens e depois conseguir sair e manter a sua vida cotidiana, né? Essa estrutura da vida cotidiana, diz ele, foi fundamental. Mas ele conta uma experiência curiosíssima que ele diz que um dia ele estava em cima de uma pedra meditando e ele diz que chegou um momento que ele se sentia tão em sintonia com essa pedra que ele não sabia mais se ele era um ser humano que estava em cima de uma pedra ou se ele era uma pedra que tinha um ser humano em cima de si, né? Essa é uma curiosidade muito interessante. Uma segunda curiosidade é que o Jung ele foi amigo de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, uma figura importantíssima da história da psicologia e da psicanálise também. O Jung era um médico recém-formado, tinha a intenção então de fazer residência na área de psiquiatria, então estava interessado pela psique humana e foi publicado o livro A Interpretação dos Sonhos de Freud. Ele disse que ele leu esse livro, ficou encantado, mas ainda não entendeu muita coisa. Ele voltou a ler esse livro algum tempo depois e começou então a admirar muito o Freud e conseguiu então escrever, manter contato por carta, até conseguir um encontro com Freud. Esteve com Freud, diz que o primeiro encontro deles, eles conversaram por horas e horas e horas. Diz que foi um encontro maravilhoso, eles se tornaram muito amigos. Só que aconteceu algo interessante, né? O Jung narra que o Freud o via, né? Via Jung como um discípulo, como um seguidor. Aliás, o Freud tinha a expectativa de que o Jung fosse o principal divulgador da psicanálise fora do âmbito do judaísmo. A gente sabe que o Freud era judeu, a gente sabe que a psicanálise enfrentava alguma resistência em função do fato de Freud ser judeu, e a gente sabe que o Jung era de família protestante, e o Freud sabia que um protestante ou uma pessoa que não era de origem judaica valorizando, divulgando a psicanálise seria uma ajuda bastante importante
né? Mas o Jung diz que o Freud queria um discípulo subserviente, coisa que ele não conseguia ser. Ele resistia a alguns conceitos da psicologia do Freud. Ele, em tese, concordava com o Freud, com a ideia do inconsciente, com a concepção de inconsciente, mas existiam algumas ênfases que o Freud dava que o Jung não estava de acordo, e em função disso o Jung rompeu com ele, e eles inclusive passaram a se atacar mutuamente, né? Passaram a soltar algumas farpas nos seus escritos, né? Então, num dos textos do Freud, o Freud ataca o Jung, em texto do Jung ele ataca o Freud e assim por diante. Talvez em algum outro momento eu conte um pouco dessa história. Uma terceira curiosidade sobre Jung, que pouca gente sabe, é que ele foi um artista muito talentoso. É interessante que o Jung considerava o símbolo da mandala um símbolo importantíssimo, um retrato adequado, um melhor retrato, uma melhor representação da psique humana, e ele praticava isso, ele desenhava mandalas, mas ele não desenhava apenas mandalas, ele desenhava muitas imagens que apareciam de maneira espontânea na sua mente. Então o Jung tem tanto um trabalho de escrita, de registro por escrito desses devaneios, como ele tem também desenhos criados a partir desses devaneios. E você, o dia que conhecer, por exemplo, o livro vermelho do Jung, onde estão registrados vários desses desenhos, você vai ficar surpreso com o talento artístico de Jung. Ele conseguia de fato pintar, desenhar, fazer algumas coisas que, para um artista amador como ele era, estão muito bem feitas, um certo domínio de cor, um certo domínio de luz e sombra, de perspectiva. De fato, o Jung, como artista, era uma pessoa muito talentosa. Além disso, ele esculpia, além disso, ele planejava murais, monumentos que pedia para que pessoas da construção civil executassem de acordo com aquilo que ele tinha desejado, né? Tinha planejado, construía monumentos com dizeres em latim, em grego. Então o Jung de fato era muito criativo. Uma quarta curiosidade é que o Jung viveu um casamento aberto. Aliás, algumas pessoas insinuam, alguns biógrafos e biógrafas insinuam que ele era bastante mulherengo, né? Não está muito claro, por exemplo, há um filme chamado Um Método Perigoso que insinua que ele teria tido um caso logo no início da carreira como psicanalista. Ele teria tido um caso com uma de suas pacientes. A gente sabe que o Jung estava sempre rodeado por muitas seguidoras, muitas discípulas, e a gente não tem muito claro se algumas dessas relações redundavam em casos amorosos. Mas há um caso com o Toni Wolff que era um caso que a própria esposa do Jung conhecia e sabia, e parece que eles viviam uma espécie de casamento aberto, como a gente chamaria na atualidade. Ou seja, a esposa sabia que ele tinha essa mulher como amante, e parece que essas duas mulheres se respeitavam e conviviam, né? E isso de fato é muito curioso. E por fim, a quinta curiosidade sobre Jung é que ele admirava muito alguns fenômenos mais antigos, né? O gnosticismo mais relacionado ao mundo antigo, a alquimia de certo modo relacionado ao mundo antigo, mas sobretudo relacionado ao mundo antigo e moderno. Existe uma razão para ele admirar esses fenômenos, e a principal razão é que ele buscava um fundamento antigo para a psicologia do inconsciente, e ele via tanto no gnosticismo, nos textos gnósticos, como nos textos alquímicos, textos de psicologia do inconsciente antes de existir uma psicologia formal do inconsciente, que é um fenômeno que vai ser construído entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Então, como é que funcionava a coisa? Então imagina, por exemplo, um texto com uma visão, com um devaneio. O Jung achava que esses textos que pretendiam descrever realidades espirituais, realidades transcendentes, na verdade eram descrições de fenômenos intrapsíquicos que eram projetados sobre fenômenos externos. E com isso, então, essas pessoas conseguiam trazer elementos, conseguiam documentar a sua psique e deixar para a posteridade percepções que eles tinham da sua própria psique. Tá bom? E aí?
Você gostou de saber dessas curiosidades? Ficou surpreso com alguma delas? Diz aí qual foi a sua impressão. Conta isso tudo para mim a partir dos comentários, tá bom? Visita lá o meu blog para conhecer a versão escrita desse vídeo, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro.